Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre disfunção temporomandibular. É uma aula que eu já tinha até tirado dessa disciplina, ela não vem mais ao caso estar dentro da matéria de oclusão, mas como a gente tem alguns encontros a mais, é um assunto que eu acho que desperta bastante curiosidade e interesse, pelo menos o meu. Eu estudo disfunção temporomandibular a fundo faz uns 2 anos, 3 anos. Eu adentrei nessa área através da oclusão e prótese dentária. Comecei a estudar, porque os livros de oclusão falavam um pouco sobre disfunção temporomandibular, e eu comecei a me interessar sobre esse assunto em si. Só que me gerou um certo, não frustração, mas uma certa surpresa no decorrer dos meus estudos. Me mostrou que a oclusão não tem nenhuma ligação com dor orofacial no sentido de disfunção temporomandibular. A oclusão não gera disfunção temporomandibular. O ajuste da oclusão não trata disfunção temporomandibular. E esse é o principal motivo dessa aula não estar mais na matéria de oclusão. Então, já querendo, não dando já a cereja do bolo para vocês, nenhum ajuste oclusal ou nenhuma prótese dentária ou um tratamento ortodôntico vai levar a uma disfunção temporomandibular. E muito menos eles vão tratar alguma disfunção temporomandibular. Como eu citei anteriormente, eu adentrei nesse assunto por causa da oclusão e da prótese dentária, mas eu vi que a coisa era um pouco diferente, um pouco mais profunda em outros aspectos. Foi a partir daí que comecei a entender e estudar um pouco sobre dor. Então, vou dar algumas pinceladas do que é dor, que querendo ou não, a gente não estuda bem o que é dor, a gente sabe que é um sintoma de várias patologias, mas não chega a se aprofundar no que seria dor realmente. E eu vou falar das funções mais básicas, as mais prevalentes. Novamente, se vocês gostam desse assunto ou se atraíram por esse assunto depois dessa aula, tem uma disciplina de dor orofacial que eu ministro na universidade e a gente tem um núcleo de dor orofacial também, onde a gente faz atendimento a pacientes com esse tipo de problemas. Então vamos lá. Se meu passador for. Em grosso modo, pessoal, a disfunção temporomandibular é um grupo de condições orofaciais que afetam a fisiologia da articulação temporomandibular ou dos músculos da mastigação, bem como tecidos adjacentes. Há uma definição não muito nova, mas eu gosto de trazer ela, porque DTM, quem está iniciando esse assunto, me atrela muito a ATM. Mas disfunção temporomandibular não é só problemas na articulação temporomandibular, também nas estruturas anexas e musculatura do sistema estomatognático. Então, se eu tenho uma mialgia no músculo temporal, é uma disfunção temporomandibular. Então, eu adentro com essa definição já para mostrar a vocês, DTM não está limitado somente à articulação temporomandibular, mas também os outros músculos que compõem o sistema estomatognático e estruturas adjacentes. E uma outra definição que eu acho interessante vocês já abordarem lá também é um grupo heterogêneo de desordens psicofisiológicas. Então hoje a gente entende que as funções temporomandibular e as dores orofaciais elas têm um fundo psicológico extremamente forte ou extremamente rico, aonde a gente tem que individualizar nossos pacientes. Muitas vezes as dores podem ser ter um fundo somente biológico, uma dor aguda, mas quando a gente vai tratar dores crônicas ou DTMs com fundo crônico, a gente também tem que se ater a aspectos psicológicos do nosso paciente. Com características comuns de dor orofacial, disfunção mastigatória ou ambos. As disfunções têm um largo espectro de sinais e sintomas. Na verdade, não existe somente uma disfunção temporomandibular. Eu tenho duas grandes famílias de disfunção temporomandibular e dentro dessas famílias diversas disfunções temporomandibulares, cada uma com sua etiologia, com os fatores desencadeantes e possibilidades de tratamento. Então, por isso que a disfunção temporomandibular é uma especialidade na neonatologia.
não é passível de eu dar uma aula de 1 hora e meia aqui para vocês e vocês saírem dominando completamente o assunto. E dentre desses sintomas e sinais, a mais prevalente é a dor. Então eu tenho que começar a entender o que é dor, o que significa dor para vocês. Normalmente, quando eu estou em sala de aula, eu tento levantar assim com os alunos. O que para vocês é dor? Tenta dar uma definição de dor para mim. E normalmente, apesar de ser algo que todo mundo já sentiu em diversos momentos da vida, de maneiras diferentes, intensidades diferentes, já estudaram dor como sintoma de diversas patologias, às vezes não é fácil dar uma definição para dor. Mas a gente precisa definir ela de alguma maneira. Então, o que é dor? Pela Associação Internacional de Estudo da Dor, dor seria uma experiência sensorial e emocional desagradável, com risco potencial ou dano real. Para existir dor, pessoal, não precisa necessariamente existir um dano real. Só o risco potencial já pode causar dor. A dor é sempre subjetiva. Então eu não posso, Felipe, mensurar a dor de outra pessoa. Essa dor é entendida por aquela pessoa de maneira individual e subjetiva àquela pessoa. E cada indivíduo então aprende a utilizar esse termo através de suas experiências passadas. Então a dor ela vem de experiências que a pessoa já teve, aspectos culturais. Então ela é entendida de pessoa para pessoa. Até em momentos diferentes da vida desse mesmo indivíduo, a dor pode ser captada ou decodificada de maneiras diferentes. E a dor, ela tem um mecanismo de proteção. A dor é necessária para nós como seres humanos chegar onde a gente chegou. É inviável a nossa evolução sem a dor. Querendo ou não, a dor é uma boa professora, ela ensina a gente o que é uma coisa, o que é algo ruim ou algo bom. E toda dor é formada no córtex sensorial. A dor não é periférica, ela pode ser gerada através de um estímulo periférico, como eu beliscando meu dedo agora, eu estou sentindo dor no meu dedo, só que ela é entendida ou gerada no meu córtex sensorial. Ela pode vir de um estímulo periférico, mas toda dor é manejada no córtex sensorial. E eu tenho um estímulo, eu tenho uma via que leva a mensagem da dor para o meu córtex sensorial, e eu tenho uma via descendente, que tenta modular ou controlar essa dor. Eu tenho uma via descendente que impede que muitas vezes essa mensagem de dor que não seja necessária chegue no córtex sensorial ou chegue com menor intensidade. Então eu tenho uma via ascendente que leva à dor e tem uma via descendente de modulação dessa dor, que controla o que vai chegar no córtex sensorial ou não. Como eu já falei, o papel da dor ela é de proteção. Isso quando a dor é aguda, é uma dor boa. A partir do momento que a dor se torna uma dor crônica, muitas vezes ela perde esse aspecto de proteção. Ela, muitas vezes, uma dor crônica pode ser a própria doença do paciente. Mas a dor, no seu contexto geral, ou quando uma dor boa, no sentido de ter uma finalidade para o indivíduo, ela serve como proteção. Eu peguei esse aqui, são uns grampinhos para martelar, tá? Achei isso aqui na internet legal. Então a gente sempre estuda a dor como um sintoma, né? Ela é um sintoma de diversas patologias, ou sintomas de agressão, um corte, ou uma queimadura. Isso é um sintoma, a dor. Quando a dor é um sintoma de outra patologia, ela normalmente se enquadra em aspectos de dores agudas. Dores que são geradas por um estímulo doloroso. Mas se essa dor não for controlada ou perdurarem por muito tempo, claro, com aspectos que o próprio paciente já tem, em comorbidades que o paciente pode já ter, a dor pode virar de um sintoma para a própria doença do paciente. E nesse caso, muitas vezes ela perde o sentido de proteção. E ela se torna um problema maior que somente um sintoma. Então, quando ela é um sintoma ainda, ela desperta alertas agudos de dor, são dados aos indivíduos contra danos, permitindo assim a remoção da ameaça. Digamos, eu tenho uma lesão de cárie, eu tenho uma pulpite irreversível na região, eu tenho uma dor de dente.
me avisando que há um problema naquele dente. A partir do momento que eu removo a agressão, se o processo inflamatório consegue se recuperar, eu tenho reversão daquela dor e sanado o problema. Isso é uma dor aguda. Então, quando um sintoma, dor aguda, fornece proteção contra desafios ambientais, reflexo nociceptivo, sendo fundamental para a sobrevivência e, portanto, essa dor aguda, ela tem uma funcionalidade. Entretanto, algumas dores podem durar mais que o tempo de cura normal e, consequentemente, não tem mais o seu valor de proteção. E nesse caso, quando a dor se perdura por muito tempo e eu tenho no paciente aspectos que podem cronificar essa dor, ela pode ser agora a própria doença do paciente. Então, essas dores crônicas podem ser destrutivas para o indivíduo, levando a uma redução significativa na qualidade de vida. Dentro das dores crônicas que nós dentistas trabalhamos, as mais comuns são originadas de estruturas musculoesqueléticas. E aqui estão nossas funções temporomandibulares. Porque, querendo ou não, a sintomatologia dolorosa de uma dor de dente, ela é incapacitante para o nosso paciente. A pessoa que está com dor de dente, ela logo vai procurar uma resolução para aquela dor, porque ela não consegue conviver com essa dor. Diferente de dores musculares. Muitas vezes o paciente tem uma leve dor muscular e por um motivo ou outro ele não procura tratamento, ou ele subtrata essa dor, prolongando a persistência dessa dor. E quando ela se instala por muito tempo, eu posso ter uma cronificação dessa dor. E essa dor pode se tornar a própria doença do paciente.